Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre o sacerdote pode casar, o padre pode casar, o bispo pode casar. Eu quero mostrar na Bíblia sobre os homens de Deus que foram sacerdotes, que foram bispos, e o que a Bíblia diz se eles podem ou não casar. Olha só, vamos começar no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, falando de Moisés, que foi o legislador de Israel, foi quem o Senhor usou para transmitir as leis para o seu povo. Capítulo 2 do livro de Êxodo, no versículo de número 21, diz assim, que Moisés consentiu em morar com Jetro, Jetro, e ele deu a Moisés sua filha Zípora como esposa. Moisés, ele era casado. E o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. Olha o que diz a Bíblia no livro de Êxodo, no versículo de número 23. Diz aqui, e Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naashon, e ela gerou-lhe a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Arão, o primeiro sumo sacerdote, era casado. Vamos para o Novo Testamento. Aqui eu só peguei esses dois para dar um exemplo lá no Antigo Testamento. Todos os sacerdotes eram casados. No Novo Testamento, vamos pegar logo de cara Pedro. Pedro, que é tido de acordo com a tradição católica como o primeiro papa. Entenda que isso é a tradição católica. Historicamente, é algo que não dá para afirmar que ele foi o primeiro papa do catolicismo. Mas eu não quero entrar nessa questão aqui. Olha só. Pedro foi casado? Mateus capítulo de número 8, versículo 14. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desjazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou e o serviu. Então Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro tinha a sogra, automaticamente o quê? Pedro era casado. Aí eu pergunto, e os demais apóstolos? E os demais discípulos, eles eram casados? Olha o que diz o livro de 1 Coríntios, olha só, livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 9, acompanha aí, 1 Coríntios, capítulo de número 9, no versículo de número 5 em diante, olha só, isso aqui Paulo escrevendo. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos, olha só, os demais apóstolos eram casados. E os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus Cristo também eram casados. E Pedro aqui afirma abertamente que Pedro também era casado. Paulo está falando, no caso dele e de Barnabé, e fazendo alguns questionamentos, defendendo o seu apostolado, e ele também fala dessa questão, poderia também levar uma esposa, ele não era casado, tá? Paulo não era casado, nem Barnabé. Mas aqui, Paulo não era casado. E aqui ele deixa bem claro, não poderia levar, mas na verdade os demais apóstolos eram casados, os irmãos do Senhor eram casados, Pedro também era casado, ok? Agora olha só, a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, olha só, no capítulo de número 3, olha o conselho que a Bíblia dá aqui de Paulo para Timóteo. Capítulo 3 de 1 Timóteo. Convém que o bispo, olha só, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então está dando aqui uma ordenança de Paulo a Timóteo para que aquelas pessoas que ele viessem ali estar colocando na frente dos trabalhos dos bispos, eles tinham que ser casados. Aí diz aqui, ó, o versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então o bispo deve ser casado. Esse é o conselho, o mandamento bíblico. Olha o que diz o versículo 12 de 1 Timóteo 3. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem aos seus filhos e às suas próprias casas. Os diáconos também casados. Isso tudo é muito interessante porque a gente vê que a própria Bíblia está ali mostrando que a pessoa deve ser casada. Então por que da proibição? Vamos lá. Agora, existem justificativas? Existem justificativas. A pessoa poderia ser padre, pastor, bispo,
papa sem ser casado? Pode, sem problema nenhum. Porém, não como uma imposição, que esse é o grande problema. O texto bíblico diz que eles devem ser casados. Eu vou ler outro texto aqui e vai mostrar algo aqui que dá essa liberdade. Por exemplo, em Mateus, no capítulo de número 19, no versículo... Mateus 19, no versículo de número 11. Jesus está falando sobre separação, sobre a questão do adultério e tal. Diz aqui, ó. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aí no 12 diz, porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, eunucos que foram castrados pelos homens, e eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, receba. Então aqui havia pessoas que tomaram a decisão própria de não, até o ponto de se castrar. Orígenes na história foi um jovem que se castrou, dando só um exemplo, para poder servir a Deus. Isso é uma coisa pessoal, e algo bem mais extremo. Mas nesse caso, a pessoa de repente ela quer ficar solteira, como assim também ficou o apóstolo Paulo, é um direito dela. Mas a imposição como mandamento, como norma, é o contrário. A Bíblia diz que deve casar e não ficar sem se casar. Para o último texto, para a gente encerrar, voltando para Coríntios, agora 1 Coríntios no capítulo de número 7, eu vou ler só alguns versículos, que é um capítulo que fala sobre a questão do casamento. No versículo 2 diz assim, ó, olha só, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tenha, ou seja, a mulher tem o seu próprio marido. Agora para pensar. Se Paulo está dizendo que por causa da prostituição, né, por causa do pecado ali, do ato sexual, de toda a depravação que muitas vezes podem estar envolvendo isso, e envolve na verdade, ele está falando que a pessoa deve se casar. Imagine se a igreja não obrigasse os padres a ficarem solteiros, que é o celibato, né, como é chamado. Eles não podem se casar. Se automaticamente eles pudessem ser casados conforme o mandamento bíblico, será que a gente teria, infelizmente, esses crimes que tem por aí, esses constrangimentos no decorrer de toda a história, que eu não quero entrar aqui em detalhe, mas a história mostra de padres que tinham filhos, as freiras abortavam, isso, né, é claro, eu estou falando da Idade Média, aconteceu isso, a história está aí para provar tudo isso que eu estou falando aqui. Infelizmente temos pedofilia, temos homossexualismo entre os clérigos, tem um monte de coisa que ocorre. Nada disso talvez iria ocorrer, ou talvez, é claro, com uma menor incidência, muito menor, se todos seguissem o que a Bíblia diz, sejam casados, simplesmente isso. Aí, no versículo de número 5 diz assim, ó, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então se você está dizendo aqui, se o casal resolver ficar sem ter nenhum tipo de intimidade, mas que seja por consentimento mútuo, para se dedicar a um período de oração, uma consagração, mas não por muito tempo, por causa da incontinência, por causa do desejo, depois a pessoa para não ter tentação. Então volte à sua vida, né, sexual normalmente. E aí no versículo 7 Paulo diz assim, ó, porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Isso aqui confirma o que está lá em Mateus 19, versículo 12. Cada um tem o seu próprio dom. E cada um tem em Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. É o último versículo que eu vou ler. Então, cada pessoa ela tem uma forma, uns conseguem se conter, outros não. Então devia ser algo voluntário, não algo compulsório, obrigatório. Esse é o grande problema, infelizmente, do catolicismo, de obrigar os seus clérigos a não se casarem. Coisa que a Bíblia diz totalmente ao contrário, que o bispo deve se casar, né? Enfim. Agora olha só. Foi o Papa Hildebrando, no ano de 1073 em diante, que ele impôs o celibato aos clérigos, né, do catolicismo. Foi ele que impôs, a igreja da época. Fora isso, antes disso, era meio que uns sim, outros não, mas não era algo realmente obrigatório, por mais que já tinham essa prática. Mas ele obrigou a partir daí os clérigos a não se casarem. Então, a grande questão para mim terminar é que toda a doutrina de homem, toda a doutrina criada
fora do padrão de Deus causa o que causa as confusões que tem. Por exemplo, nas igrejas evangélicas é ao contrário, por mais que também haja exceção. Todos os pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, enfim, várias situações, vários cargos, vamos dizer assim, eles são obrigados a serem casados. Há exceções, há denominações que permitem um pastor ser solteiro. Mas a maioria obriga os seus pastores a serem casados. E até pela preocupação de repente não cometerem nenhum tipo de pecado e que venha escandalizar a fé. Porém, também é errado, porque isso tem que ser algo da própria pessoa. Se ela de repente ela consegue se conter, como Paulo falou, se ele consegue se conter, a igreja não deveria de proibir ele de ficar solteiro. Mas, ao contrário, a igreja católica já impõe que a pessoa não pode se casar. E isso, o prejuízo é muito maior e a história está aí para comprovar, ok? Que Deus abençoe, espero que você goste do estudo, é uma coisa muito simples, muito rápida. Eu só quis frisar os textos bíblicos para mostrar para você que a Bíblia realmente diz que o bispo deve ser casado, Pedro era casado, os apóstolos eram casados, os irmãos de Jesus eram casados, só para que você possa entender o que realmente a Bíblia diz. Então a doutrina do homem infelizmente traz prejuízo para a sua igreja como um todo. Deus abençoe, curta aí o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe também através do Facebook, do WhatsApp, enfim, das redes sociais que você tem aí. Muito obrigado e até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Um abraço a todos e tchau, tchau. Valeu, tchau.